Você já teve a sensação de que tudo está desmoronando, que o mundo lá fora virou um campo de batalha e dentro de você reina o caos? Em momentos assim, quando a mente grita, o coração acelera e a esperança parece pequena demais, o que resta? Fugir? Reagir com raiva? Se entregar à ansiedade? E se eu te dissesse que existem frases tão poderosas que podem mudar completamente o rumo da sua mente, mesmo nos piores dias? Frases simples, mas forjadas no fogo da experiência humana. Palavras que sobreviveram séculos, atravessaram impérios, guerras, perdas, tragédias e ainda assim continuam atuais. São frases que não apenas confortam, elas reprogramam, como um código secreto deixado por sábios que já enfrentaram tudo o que você sente agora, e ainda assim permaneceram firmes. Essas frases não são conselhos motivacionais, elas são ferramentas, são âncoras para quando a vida tenta te arrastar. E neste vídeo você vai conhecer 7 dessas frases estoicas, cada uma delas destrinchada, interpretada, aplicada. Mas atenção! Esse vídeo não é para quem busca alívio rápido, é para quem busca transformação profunda. Então, antes de começarmos, respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos e abra o coração para escutar o que os antigos têm a dizer sobre os seus dias de crise. Porque talvez o que você precisa não é de sorte, é de clareza, de propósito, de filosofia viva. Vamos à primeira frase. Essa frase é uma das colunas centrais do estoicismo. Marco Aurélio, o imperador romano e também um dos filósofos mais respeitados da história, não escreveu essas palavras para impressionar. Ele as escreveu para si mesmo, como um lembrete, uma âncora em meio ao caos da política, das traições e das pressões inimagináveis do trono. Pare por um momento e pense. Quantas vezes você sofreu por algo que não podia controlar? Uma crítica, uma perda, um atraso, uma rejeição. A mente humana, quando não treinada, reage como um animal acuado. Ataca, foge ou congela. Mas os estoicos nos ensinam outra coisa. Quando a tempestade vier de fora, é para dentro que você deve olhar. Essa frase é um chamado à responsabilidade. Ela te diz: o mundo vai ser o que é, mas a sua resposta, o seu modo de interpretar, o seu estado interior, isso sim está sob seu comando. E quando você entende isso, quando você para de lutar contra o que não depende de você, um espaço se abre, um espaço de liberdade, um espaço de poder. Imagine-se agora enfrentando um dia difícil. Seu celular cai e quebra. Você se irrita. No trânsito, alguém te fecha. Você xinga. No trabalho, um colega te critica. Você se defende, com raiva. No final do dia, a cabeça está cheia, o peito apertado. Mas o que realmente te machucou? Foi o celular, o carro, a crítica, ou foi a sua mente que decidiu reagir assim? Os estoicos diriam: não foi o mundo, foi sua resposta ao mundo. E aqui está o poder transformador dessa frase. Quando você muda o modo como reage, muda também a experiência da realidade. É como se você estivesse no meio da tempestade, mas com um guarda-chuva invisível de sabedoria. Então, quando o caos vier, e ele virá, respire. Repita para si: eu não controlo os eventos, mas controlo a minha mente. E nessa escolha, silenciosa e interna, começa a sua verdadeira força. Imagine estar preso, sem liberdade, em um mundo que não te respeita. Foi assim que Epicteto viveu grande parte da sua vida, como escravo. E mesmo assim, ele se tornou um dos maiores mestres da liberdade, não externa, mas interna. Essa frase é poderosa porque vira o jogo. Ela não nega que coisas ruins acontecem. Ela não romantiza a dor. Ela não finge que tudo é fácil, mas ela coloca o foco onde realmente importa, na reação, não na situação. Quantas vezes você já se perguntou: por que isso aconteceu comigo?
Talvez uma decepção amorosa, uma traição, uma falência, uma injustiça. Essas feridas parecem definir quem somos. Mas Epicteto nos diz: nada disso tem o poder de te destruir, a menos que você dê esse poder. A diferença entre alguém que afunda e alguém que se fortalece não está no que acontece, mas no que se faz com o que acontece. Um leva a dor como desculpa para desistir, outro como combustível para evoluir. Pense nisso. Você não pode evitar que alguém te ofenda, mas pode evitar carregar essa ofensa como veneno. Você não pode impedir o fracasso, mas pode decidir o que fazer com ele. Você não pode controlar o fim de algo, mas pode controlar o recomeço. Essa frase é um espelho. Ela te obriga a se olhar e perguntar: estou sendo escravo dos fatos ou senhor das minhas reações? Porque no fim das contas, o sofrimento não vem do mundo. Vem do significado que você dá ao que o mundo faz com você. Repetir essa frase diante da crise é como acender uma luz num quarto escuro. Ela te lembra que mesmo quando tudo desaba, existe algo que ninguém pode tirar: sua liberdade de escolha diante do caos. Então, da próxima vez que sentir a raiva subir ou a tristeza tomar conta, pare e diga: não é isso que está me destruindo, é como eu estou reagindo. E aí, você recupera o controle. Frase 3. Pense por um momento. Onde você passa a maior parte do seu tempo? Não é no trabalho, nem no trânsito, nem mesmo com a família. É na sua própria mente. E se esse lugar é confuso, negativo ou caótico, não há ambiente externo que consiga te dar paz. Marco Aurélio foi imperador de Roma. Tinha riqueza, poder, influência. Mas mesmo assim, ele escrevia cartas para si mesmo como lembretes silenciosos de que o verdadeiro império que ele precisava governar era seu próprio pensamento. Essa frase é um alerta e uma chave. Alerta porque nos mostra o perigo de viver no piloto automático, deixando pensamentos tóxicos dominarem o dia. E chave porque nos lembra que temos o poder de escolher o que deixamos morar dentro de nós. Repare, duas pessoas passam pela mesma dificuldade. Uma se desespera, se afunda, repete mentalmente que a vida é injusta, nada dá certo. A outra respira fundo, aceita o momento e pensa: o que eu posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais forte? A diferença entre elas não está nos acontecimentos, mas na qualidade dos pensamentos que cultivam. Quando você alimenta sua mente com medo, culpa, comparação, a ansiedade cresce como erva daninha. Mas quando você planta pensamentos de propósito, de serenidade, de aceitação e coragem, a mente floresce, mesmo em tempos difíceis. A vida pode ser cheia de desafios, mas a qualidade com que você atravessa cada um deles depende do que você escolhe pensar quando está sozinho, quando ninguém está vendo, quando o caos bate à porta. Então, pergunte a si mesmo agora: meus pensamentos estão me fortalecendo ou me afundando? E se estiverem te afundando, pare, respire e troque o foco. Reprograme, substitua, escolha melhor. Porque, como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade daquilo que você pensa todos os dias. Não é sobre pensar positivo o tempo todo, mas sobre pensar com lucidez, pensar com sabedoria e, principalmente, não acreditar em tudo que a sua mente diz quando você está cansado ou ferido. Frase 4. Pare por um instante e pense: quantas vezes você ficou angustiado não por algo que realmente aconteceu, mas pela maneira como interpretou esse acontecimento? Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, sabia que os fatos são neutros. O que os torna dolorosos ou esmagadores são as lentes pelas quais os enxergamos. Você perde um emprego. Alguém vê isso como o fim do mundo, um fracasso, uma humilhação. Outra pessoa enxerga como libertação, como oportunidade de começar do zero com mais clareza. O que muda?
A realidade é a mesma, mas a opinião sobre ela é radicalmente diferente. E é aí que mora o poder. Porque se não podemos controlar tudo o que acontece fora, podemos ao menos questionar o que acontece dentro. Podemos escolher o significado que damos aos eventos. Uma traição, por exemplo, pode ser vista como injustiça, como uma ferida aberta que nunca cicatriza, ou como um sinal claro de que você merece relações mais verdadeiras. Uma perda pode ser interpretada como destruição ou como transformação. A forma como você interpreta o mundo determina se você vive em constante sofrimento ou se desenvolve uma mente resiliente, e isso se aplica a tudo: críticas, atrasos, doenças, frustrações. A frase de Epicteto é um lembrete poderoso. Você tem o poder de questionar seus pensamentos antes que eles te destruam. Quando algo te incomodar, pergunte: essa é a única forma de ver isso? Existe outro ângulo mais sábio, mais útil, mais leve? Essa pausa entre o estímulo e a reação é onde a liberdade mora. É onde você reprograma sua mente. Você pode até não mudar o fato, mas pode mudar o peso que ele carrega dentro de você. Lembre-se, o mundo não é o vilão da sua história. Sua interpretação é que pode estar te sabotando. E se for assim, você pode ressignificar agora mesmo. Frase 5. Parece simples, mas essa frase carrega um peso profundo, quase brutal. A vida que você vive é o reflexo direto dos pensamentos que você alimenta todos os dias. Se seus pensamentos são constantemente negativos, reativos, ansiosos, dominados pelo medo e pela culpa, não importa o que aconteça ao seu redor, você viverá como se o mundo fosse um campo minado. E não é o mundo que está contra você, é sua mente que está contaminada. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos grandes praticantes do estoicismo, liderou um império enfrentando guerras, traições e perdas pessoais. Mesmo assim, mantinha um diário onde registrava seus esforços diários para limpar a própria mente. Porque ele sabia, a única verdadeira soberania começa no pensamento. Se você quer ter paz, precisa proteger o que pensa. Você precisa vigiar a porta da sua mente como um guardião. Perguntar a si mesmo: esse pensamento me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver? Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Não é sobre pensar positivo de forma tola, é sobre pensar com clareza, com propósito, com sabedoria. A crise vai acontecer, as dificuldades vão surgir, mas é a sua narrativa interna que define se você será vítima ou mestre da situação. Pense nisso como um jardim. Se você rega ervas daninhas, elas tomam conta. Se você rega o que é belo, útil e saudável, sua mente floresce. Então, o que você tem regado na sua cabeça nos últimos dias? Essa frase não é apenas uma reflexão, é um chamado à responsabilidade. Porque se a felicidade depende dos seus pensamentos, então você não é escravo do mundo. Você é o escultor invisível da sua própria realidade. E se você quer mudar sua vida, comece por onde ela nasce, na sua mente. Frase 6. Essa frase de Horácio, poeta romano contemporâneo dos estoicos, resume um princípio fundamental do estoicismo. É nas dificuldades que o verdadeiro caráter emerge. Pense por um momento. Quem você é quando tudo vai bem? Quando o dinheiro está entrando, a saúde está em dia, os relacionamentos estão tranquilos. Nesses momentos, é fácil sorrir, é fácil parecer sábio, calmo e equilibrado. Mas, e quando o chão treme? E quando a pessoa que você mais confiava te trai? Quando seus planos desmoronam? Quando você está cansado, sem rumo e o mundo parece querer te esmagar? É aí que aparece o gênio. Não no sentido de inteligência extraordinária, mas no sentido de força interior, clareza moral e firmeza emocional. Os estoicos sabiam: a vida fácil não ensina.
O conforto excessivo amolece a alma. Já a dor, a perda e os fracassos, esses são os verdadeiros mestres. Por isso, quando a crise chegar, e ela sempre chega, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte-se: o que isso quer revelar sobre mim? A adversidade é um espelho. Ela te mostra se você realmente tem domínio emocional ou se era só aparência. Mostra se você está centrado ou se vive à mercê do caos. Ela revela o que há de mais forte e também de mais frágil dentro de você. E isso é uma dádiva. Porque como um guerreiro que testa sua espada no calor da batalha, você só se conhece de verdade quando enfrenta resistência. Portanto, se hoje você está passando por um momento difícil, respire fundo. Use isso, transforme essa dor em disciplina, essa frustração em clareza, essa angústia em ação, porque não há força maior do que a de alguém que foi moldado pela tempestade. E mesmo assim, escolhe permanecer firme, consciente e inteiro. A adversidade revela o gênio, e talvez seja exatamente isso que a vida esteja tentando revelar em você agora. Frase 7. Essa talvez seja uma das frases mais conhecidas e mais mal compreendidas do estoicismo. Marco Aurélio, imperador romano e pensador estoico, escreveu isso não para impressionar. Ele escreveu para sobreviver, para se lembrar diariamente de que o mundo à sua volta era imprevisível, injusto, muitas vezes cruel, mas que a última fortaleza, a mente, permanecia sob o seu controle. Vamos decodificar essa frase. Você tem poder sobre sua mente. Isso significa que você pode escolher como interpreta o que acontece. Pode regular seus pensamentos, pode treinar suas reações, pode modelar seus valores. Não é fácil. Exige disciplina, vigilância e prática diária. Mas é possível. E, principalmente, é libertador. Não sobre os eventos. Você não controla se vai ser demitido, traído, criticado, ignorado. Não controla se vai chover no dia da sua viagem ou se aquela mensagem importante será respondida. Tentar controlar tudo é fonte certa de frustração. Mas eis o segredo. Perceba isso e encontrará força. A clareza de saber o que é seu e o que não é seu devolve a você o seu poder. Enquanto você tenta mudar o incontrolável, está fadado à ansiedade. Mas quando foca no que está nas suas mãos, sua mente, seus hábitos, suas decisões, então você encontra o centro, a rocha firme no meio da tempestade. Essa é a essência da filosofia estoica. Não é sobre aceitar tudo com passividade, é sobre responder com sabedoria. É sobre parar de lutar contra o que não depende de você, para começar a conquistar o que realmente depende. Você não é um joguete do destino, mas também não é um Deus que tudo comanda. Você é humano, e como humano, carrega dentro de si o dom mais poderoso que existe, a capacidade de escolher como viver. Reflita sobre isso. Em cada crise, em cada perda, em cada injustiça, sua mente é a última fronteira da liberdade. Cuide dela, treine-a, proteja-a, porque uma mente forte transforma qualquer realidade. Você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Enquanto tantos fogem da dor, da crise e da verdade, você escolheu encarar o espelho, escolheu ouvir, refletir, crescer. As 7 frases estoicas que você escutou hoje não são apenas palavras bonitas. Elas são ferramentas, ferramentas para forjar resiliência quando tudo parece desmoronar. São escudos mentais para quando o mundo parecer esmagador. São lembretes de que mesmo no caos você pode permanecer inteiro. A maioria vai continuar reagindo no automático, vai continuar reclamando, se vitimizando, apontando dedos. Mas você tem agora algo que a maioria não tem: consciência. E com ela vem responsabilidade. A responsabilidade de aplicar o que ouviu,
de transformar dor em sabedoria, injustiça em dignidade, traição em autoconhecimento, medo em coragem. Então, aqui vai um convite. Escolha uma dessas frases, só uma, e viva com ela nos próximos dias. Escreva-a, repita-a, medite sobre ela. Aplique-a nas pequenas decisões. Observe o que muda dentro de você. E quando sentir que ela se tornou parte de quem você é, volte aqui. Ouça tudo de novo e escolha a próxima, porque crescer não é sobre ouvir muito, é sobre aplicar bem. O estoico de verdade não acumula frases, ele transforma cada uma delas em atitude. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Isso me mostra que vale a pena continuar criando esse tipo de conteúdo. E mais importante, você ajuda a espalhar esse conhecimento a quem mais precisa. Lembre-se, o mundo lá fora pode estar em guerra, mas você pode ser paz. A sua mente, bem treinada, é o seu verdadeiro lar. Cuide dela, fortaleça-a, honre-a, porque uma mente estoica muda tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Força, clareza e coragem.